Fala galera, já teve tempo pra você digerir todas as informações e tudo aquilo que aconteceu no último episódio de Game of Thrones? No vídeo de hoje a gente vai estar aqui pra falar dos piores e dos melhores momentos desse episódio. Eu sou o PH e esse aqui é o canal Player 2. Que episódio foi esse, galera? Meu Deus do céu. Bom, eu vou te confessar uma coisa. Eu até tive uma certa dificuldade pra fazer o roteiro desse vídeo, porque tinha tanta coisa pra falar, mas tanta coisa pra falar que eu nem sabia onde eu tinha que começar pra falar com vocês. Antes de mais nada, eu só queria dizer uma coisa. Eu avisei que ela tava ficando louca. Caso você não tenha visto o vídeo que eu fiz chamado Os Crimes de Daenerys, eu vou deixar ele aqui no card pra você e aí você pode ver aquilo que eu tô tentando dizer desde o começo dessa temporada, beleza? Então vamos lá, galera, vamos falar sobre os melhores e os piores momentos do episódio. Sim, apesar de ter sido um dos meus episódios favoritos, na minha opinião é o melhor episódio da série até agora, ainda assim teve algumas falhas que merecem a nossa atenção. Então vamos começar do pior e indo aos poucos pro melhor do episódio. Uma coisa que ficou muito claro pra gente nessa temporada é que os Dothrakis, eles se reproduzem por mitose. É quase que instantâneo o crescimento, é mais rápido do que hoje. Você perde todos eles num episódio aí aparece mais um monte. Nesse episódio também a gente descobriu que o Drogon não é um dragão qualquer, ele é um dragão explosivo. É praticamente um lança-míssel ambulante indo por aí e explodindo com tudo. Esse é o maior defeito do episódio. Tudo foi muito fácil, né? Companhia Dourada foi super fácil de ser derrotada. Todos aqueles escorpiões foi fácil de ser destruído. Talvez se o seriado tivesse tido mais episódios, a gente poderia ver essa invasão, ao invés de ser em um episódio, ter acontecido em dois. A gente conseguiria ver alguma coisa um pouco mais realista. Mas se a gente parar pra analisar o que eles estavam querendo trazer pra gente, trazer pra audiência, eles ainda conseguiram entregar o que a gente queria, que foi o desenvolvimento da história, né? Quando a gente for lembrar, porque a gente vai falar desse seriado de novo daqui a uns anos, a gente vai falar, porque aconteceu isso, a batalha foi rápida, não sei o que, mas assim, a história que foi contada, que a Daenerys invadiu Porto Real e ela conseguiu o que ela queria. Os probleminhas de execução foi uma história muito bem convincente. A Arya, ela tem se mostrado como um dos personagens que mais agradam os produtores, mas ao mesmo tempo tem trazido algumas consequências um pouco ruins pro personagem. Por exemplo, ela tem se tornado um tanto quanto invencível. Guarda real? Tranquilo. Assassinos altamente treinados? Tranquilo. Horda de zumbis? Tranquilíssimo. Cidade em guerra? Tudo tranquilo. Pisoteamento? Suave. Dragão cuspindo fogo? Fichinha. E ainda assim acaba o rolê com essa cara de que muitas outras meninas têm no final da balada. O que será que vai matar a Arya um dia? Creepy? É interessante que nesse episódio eles desenharam um paralelo pelas ruas que a Arya estava passando. Eram muito similares com as ruas que ela passava na primeira temporada. É interessante ver a atenção aos detalhes que a produção da série teve, até mesmo no meio de tantas outras coisas que eles estavam tentando mostrar nesse episódio. Uma outra coisa que eu não entendi muito bem é por que sempre tem um cavalo mágico aparecendo para salvar os protagonistas na última hora. Foi assim com o Rick em Walking Dead, foi assim com o Aragorn no filme As Duas Torres, e nesse episódio o cavalo apareceu ao resgate de Arya para que ela pudesse fugir da cidade.
Entre as cenas de despedida dos Lannisters, as duas principais cenas estão de parabéns. A gente teve a cena do Tyrion se despedindo do Jaime e depois a cena do Jaime e da Cersei morrendo no desabamento do castelo. Vou dizer uma coisa, os 3 atores estão realmente de parabéns. Então tem aquela frase, né? Eu não teria sobrevivido a minha infância sem você. Essa cena dos dois, pra mim, ela foi muito boa, ela foi assim, fundamental. A gente sabe que apesar do roteiro não tá sendo tão bom quanto foi nas primeiras temporadas, pelo menos os atores, eles já estão tão envolvidos com os personagens, já estão tão envolvidos com eles mesmos, com os outros atores, que fica muito mais fácil para eles colocarem um peso de uma emoção nesse episódio, numa cena dessas, né? A Cersei nem teve tantas cenas nesse episódio quanto eu imaginei que ela fosse ter, né? A grande maioria era dela olhando a cidade por cima, vendo o que estava acontecendo na guerra e tudo mais. Mas aquela cena que ela tá olhando para a cidade, ela percebe que ela perdeu, o Qyburn tá falando assim, vamos embora, a gente perdeu a guerra, e ela finalmente se dá conta de que perdeu, escorre aquela lágrima do rosto dela, ela fica inconsolada, ela fica assim, meu, como assim eu perdi, né? Foi uma cena muito comovente. Eu tenho certeza que mesmo que você faça parte daquele time que odeia Cersei por tudo que existe, você pode até ter tido aquele momento de risadinha, você pode ter até tido aquele momento que você falou assim, ah, finalmente, você tá tendo o que merece e tal. Mas o importante é, essa cena provocou alguma reação em você. E essa é a parte interessante da atuação da atriz. Uma outra cena que é quase tão comovente quanto essa é a cena que a Cersei, quando ela percebe que ela vai morrer, ela vira pro Jaime desesperada e fala que ela gostaria que o filho dele sobrevivesse a tudo aquilo. Eu sei que tem muita gente aí não acreditando que eles morreram de fato. Eu também não gosto muito quando um seriado ou um filme mata um personagem sem mostrar eles de fato morto. Pra mim é sempre uma saída barata pra tentar trazer eles de volta. Mas nesse caso, no Game of Thrones, eu acho muito improvável que eles tenham sobrevivido, já que eles não tinham pra onde correr. Eles foram soterrados dentro de todos aqueles escombros. E vamos ser sinceros, só tem mais um episódio. Tem tantos outros arcos que eles precisam encerrar agora. Dizer que vai trazer de volta Jaime e Cersei, eu não acho que eles iam perder tempo com isso. Uma das maiores expectativas para esse episódio era o confronto entre o Cão e o Montanha. Pra quem não lembra, o Montanha é o irmão mais velho do Cão e foi ele o responsável por todas aquelas queimaduras que o Cão tem no rosto. Foi interessante não só que eles cumpriram com essa expectativa, a gente finalmente teve um duelo entre eles, mas também que mostrou como é que o Montanha tá hoje, depois de todos os experimentos do Qyburn para manter ele vivo, se é que a gente pode dizer que ele tá vivo. A cena acaba com os dois caindo da torre em direção às chamas que estão no chão, e da mesma maneira que a cena do Jaime e da Cersei, que não mostra eles de fato mortos, a gente sabe que ninguém poderia ter sobrevivido àquela queda, a menos que eles fossem a Arya. Já em relação a Dany, a gente vê que ela finalmente foi pro lado negro, ela finalmente cedeu pra loucura. Foi interessante que nesse episódio eles trouxeram todas as vezes na série que foi mencionada a loucura dos Targaryens, sendo a principal dita pelo Varys ao Jon, daquela cena onde eles se reencontram. Toda vez que um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda pra cima, pra saber se ele vai ser bom ou se ele vai ser louco. É interessante a gente ver a Daenerys no começo do episódio, como ela tá totalmente desolada, ela já tá a um passo da loucura que foi apresentada no final do episódio. A única coisa que a gente precisa notar nisso tudo é que ela já começa o episódio falando que assim, já que as pessoas não amam ela, ela vai reinar através do medo. E durante todos os preparativos para essa guerra que eles iam enfrentar, ficou muito claro de que se os sinos tocassem, significava que a cidade estava se rendendo. Sendo assim, você não tinha necessidade de continuar uma matança de pessoas. E aí os sinos finalmente tocam, e aí você tem aquele momento de tensão, você vê o rosto do Tyrion, depois você vê o rosto da Dany, depois o rosto do Tyrion de novo, a Dany, a Cersei, e fica criando aquela tensão sobre, o que vai acontecer agora? E aí a Dany tá olhando pra Fortaleza Vermelha até a hora que ela levanta voo e começa a ir, e aquele clima de tensão ainda, e eu pensando comigo, bom, ela tá indo lá só pra pegar a Cersei, né, e resolver com isso de vez. E aí de repente ela me vira e começa a cuspir fogo em cima de todo mundo, em cima da cidade, ela começa a destruir tudo. E aí eu ainda tava pensando que ela tava fazendo isso só no caminho até chegar a Cersei pra mostrar o poder dela, porque ela vai governar através do medo. Só que ela não parava, né? E ela continuou destruindo, ela tava destruindo tudo. Deu pra entender que o que ela quer fazer não é dominar a cidade, ela não quer mais saber de Porto Real. Ela quer transformar tudo aquilo em cinzas, começar tudo de novo. O que curiosamente traz a gente de volta a uma das profecias que a série fez lá na segunda temporada, na Casa dos Imortais.
portais. A gente tem aquela cena que a Dany, ela entra por um portal e ela se vê dentro da sala do trono, tudo destruído, e tem cinzas esparramadas pela sala, no trono, e a gente pensa, o que será que aconteceu? E é ela que é a causadora de tudo aquilo. O que pra mim esse é um dos pontos altos da série, não é nem só do episódio. Eu vou traçar um comparativo do primeiro episódio com as expectativas que a gente tem pro último episódio. No começo da série, o Jon era um cara que ninguém dava muita importância, era só mais um bastardinho que tinha lá, e a Dany era a pobre menina, a vítima, princesa a ser resgatada. E agora a gente tem nesse último episódio a Dany como a grande vilã, enquanto a única pessoa que pode parar ela é de fato o Jon. As teorias pro último episódio estão fervendo por toda a internet. E é lógico que durante essa semana a gente vai fazer aí as previsões finais pro último episódio de Game of Thrones. Mas o que você acha? Você tem alguma teoria? Escreve aqui pra gente. E aí a gente pode até comentar a respeito disso no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Até mais!